Capítulo 6. Transbordando quem você é. Pare de desejar uma vida positiva. Agora que você já compreendeu a grandeza adormecida que habita em você, as distorções que te mantiveram em estado de inconsciência, os comportamentos que minaram o sentido da vida e o que precisa ser feito para que uma nova e mais verdadeira história seja escrita, vou trazer alguns conceitos finais que te ajudarão a manter a sua consciência acesa no dia a dia. Eles servirão como uma bússola sempre que você precisar relembrar o que importa. Primeiro, quero que você saiba que desejar uma vida positiva é ilusão. Você pode estar achando um pouco contraditório e contraintuitivo ler essa frase a esta altura do livro. Mas acompanhe o meu raciocínio. Toda vez que você busca técnicas para viver, sentir e pensar apenas coisas positivas, está mentindo para si mesmo. Afinal, tudo no mundo manifestado que vivemos é dual. Tudo tem polaridades. Antes do meu despertar, eu era uma pessoa extremamente negativa, desagradável e tóxica, como já te contei. E ao acessar ferramentas de autoconhecimento e de conhecimentos sobre espiritualidade, me deparei com diversas teorias sobre pensar positivo, imaginar só coisas boas e o negativo só existe na sua cabeça. Você já esteve ou está neste lugar? Sempre que aprendo algo na teoria, vejo na prática a maneira como aquilo se manifesta. Assim, fiz tudo o que você possa imaginar para ser uma pessoa positiva. Listas diárias de gratidão, visualização de realidades incríveis, afirmações positivas ao acordar e antes de dormir. Parei de verbalizar palavras ruins, tirei o foco de emoções densas. E, realmente, muitas dessas atividades me transformaram e transmutaram estados densos dentro de mim. Essas atividades não são ruins, pelo contrário, muitas delas podem mudar a sua perspectiva de mundo e, consequentemente, a sua vida. O problema habita em negar a realidade, em fingir que só existe um polo de algo, que é dual e começa a nutrir a positividade tóxica. A positividade tóxica acontece quando fugimos, negamos ou diminuímos um acontecimento ou sentimento ruim. Nós nos tornamos pessoas insensíveis, egoístas e sem compaixão, que, ao ouvir sobre qualquer tipo de dor de uma outra pessoa, dizemos coisas como: sorria, você só tem motivos para agradecer. Negar um sentimento ruim pode criar o efeito contrário da cura, um efeito de acúmulo e somatização emocional. O positivo não é algo separado do negativo. Ambos são opostos da mesma coisa. Vou usar um exemplo de que gosto muito. A temperatura, por exemplo, tem dois extremos, quente e frio. Concorda comigo que não existe um ponto determinante em que a temperatura se torna fria ou quente? São realidades relativas, porque o que é frio para alguém, friorento, não será para alguém que sente muito calor. Ou pensemos no dia e na noite. Não existe o ponto que os define, mas graus de diferença entre duas polaridades complementares. O mesmo acontece com o positivo e o negativo. Uma pilha não tem como funcionar só com um dos polos, pois ambos coexistem. Aliás, um só existe por causa do outro. Querer vivenciar e sentir somente coisas positivas é insanidade. É mais uma fuga da realidade para nos mantermos estagnados na zona conhecida. Quando estamos passando por momentos felizes e agradáveis, queremos que eles sejam eternos. Quando passamos por desafios, desejamos que eles vão embora rápido. Mas não é assim que funciona. Desejar algo positivo é igual a desejar o negativo, pois, assim como uma moeda tem os lados cara e coroa, o mesmo acontece com a vida, ainda que ela sempre vire do lado coroa.
continuará tendo o seu oposto. É viver fora da realidade, querer se sentir feliz perante o diagnóstico de uma doença, ao perder um ente querido, ou tomar um pé na bunda, ou ao ser demitido do trabalho. Coisas desafiadoras continuarão acontecendo ao longo da sua evolução. A diferença é que a pessoa que você se tornará vai lidar com essas situações de maneira diferente. A única coisa estável da nossa realidade é o movimento, ou seja, a pessoa que está aqui e agora, lendo este parágrafo, já não será a mesma daqui a 5 minutos. E viver com o apego e a ilusão de só vivenciar o positivo, além da frustração, não permite que você se desenvolva perante os desafios. Por isso, treinar a mente neutra através da contemplação e viver a realidade com totalidade e presença são o caminho para uma vida consciente e lúcida. A forma como você lida com o presente é a forma como lida com a vida. O passado só existe na memória e o futuro na imaginação, ou seja, só existem na mente, mas a verdade só habita no agora, na nossa consciência. Então, pare de querer se enganar e viva o que está acontecendo com excelência. Não é para você pensar que não vai fazer nada para mudar situações ruins. Viver com presença e contemplação não tem a ver com ser passivo e um negacionista frio e apático, mas com ser consciente de que aquela realidade é passageira, coerente ao agir de acordo com os seus valores e virtudes, e íntegro para honrar o presente da vida através da vivência. Ativar esse estado de verdade envolve resgatar o eterno aprendiz que já mencionei antes, em que você se torna observador e testemunha da vida em vez de um crítico controlador. Você liberta a ilusão de que pode controlar todas as circunstâncias e direciona o foco para perceber e se desenvolver através da realidade. Integrar as nossas sombras, dores e negatividades é a base para que despertemos a nossa luz. A neutralidade é o que nos mantém no caminho do meio, equilibrados e alinhados com a verdade e além de toda a oscilação de coisas boas e ruins. Só aquele que atingiu o inferno é capaz de acessar os céus. A morte como sentido para a vida. Comentei diversas vezes ao longo deste livro sobre o fato de a estabilidade e a zona de conforto serem uma ilusão. Agora, gostaria de lembrar que, para que você viva uma realidade com mais significado, é preciso pensar na morte. Muitos temem a morte e evitam falar dela, sendo que é a única garantia que temos e é a única certeza. No entanto, por ser algo que está fora do nosso controle e que envolve entrega absoluta ao mistério da vida, naturalmente é um assunto que deixa o nosso ego desconfortável. Já parou para pensar que tememos morrer, mas não tememos o fato de nunca termos vivido? Ao mesmo tempo que morrer está fora do nosso controle, viver de verdade é uma escolha contínua, ou seja, você pode se lembrar de que a vida é finita para levá-la ao seu maior potencial. Estamos todos morrendo, não só na carne, mas em processos, estados e fases. O nascimento, o crescimento, o declínio e a morte são fases presentes em todos os processos da natureza. A cada momento em que nos conhecemos mais e despertamos quem somos, deixamos uma parte do nosso ego morrer. É por isso que ressignificar essa energia é tão importante no autoconhecimento. Se eu tenho apego às minhas versões e aos meus estados atuais, não os deixando morrer, nunca vou criar espaço para que nasça uma versão nova e mais consciente. Negar a morte é o mesmo que negar a inteligência que criou todas as coisas e que muitos chamam de Deus. A inteligência que tira a vida é a mesma que nos presenteia com ela. Assim, da mesma forma que celebramos o milagre do nascimento, devemos honrar e respeitar o seu ciclo oposto, a morte. Não aceitar que esse é um dos processos naturais da nossa realidade
nos torna pessoas com dificuldade para encerrar ciclos e para compreender e admitir a transitoriedade da vida. Não tem como o novo nascer sem a morte como antecedente. Para que uma nova flor floresça, um novo dia amanheça e um novo você nasça, é preciso que algo que cumpriu a sua missão deixe de existir. Independentemente da sua crença espiritual, lembre-se de que a morte não é o oposto da vida, mas do nascimento. O nascimento e a morte são opostos complementares, enquanto a vida é eterna. O que permeia os ciclos que vivemos é a maneira como os experienciamos. O exemplo de ser humano que você deixa no coração das outras pessoas é o que faz a vida ser eterna. Por isso, não tema morrer, mas sim nunca ter vivido a sua verdade. Viver cada dia com presença, intenção e totalidade, como se realmente fosse o último, talvez seja, nos faz valorizar as coisas importantes e descartar as supérfluas. Se você resumisse a sua vida a um único dia e à noite, antes de dormir, revisasse quem foi ao longo desse dia inteiro, estaria orgulhoso, alegre e satisfeito com o que fez? Ou teria vergonha, arrependimento e tristeza? Esse é um exercício poderosíssimo que nos ajuda a valorizar o agora e a nos lembrarmos do que realmente precisa da nossa energia. Ele nos conscientiza das verdades, prioridades da vida e dos aspectos que devemos desenvolver. Quer você acredite que esta existência é única e que não existe campo espiritual, ou que existe um paraíso e que todos passaremos por um julgamento final, ou até mesmo se você acreditar em karma, por achar que colhemos o que plantamos, percebe que sempre vale a pena valorizar a vida? Se você for colher consequências dessa existência, é bom viver de verdade. Se a vida for só isso e acabar aqui, é bom viver de verdade. Se existir um juízo final, é bom viver de verdade. Não importa no que você acredite, sempre valerá a pena usar a morte como um lembrete para sermos bons seres humanos e para respeitarmos o presente de estarmos vivos. Lembre-se de que a vida é escassa, limitada e um milagre constante. Muitas pessoas só a valorizam depois que recebem o diagnóstico de uma doença. Perdem alguém de forma inesperada ou passam por um susto que as lembra de que a morte é real. Eu era uma dessas pessoas, vivia negando a morte até ter síndrome do pânico e ter a certeza de que estava morrendo. A sensação de que aquele era o fim era tão clara que eu quase conseguia tocá-la. Pela primeira vez pensei verdadeiramente sobre o que eu estava fazendo neste mundo. Se eu dedicava tempo e energia para a minha família, que é a primeira coisa que me vem à cabeça quando penso sobre a morte. Se eu era verdadeira e autêntica, ou se não passava de um personagem construído para agradar os outros. Se eu me honrava o presente de estar viva, me desenvolvendo e servindo outras pessoas. Dançar com a morte me despertou. E eu não desejo que você sinta o que eu senti, para fazer reflexões tão importantes. Você pode hoje, através da sua consciência, olhar para a realidade, lembrar que ela é finita, que a última coisa que você disse para quem ama antes de sair de casa pode ter sido a última e que não existe outro momento para viver sua vida senão o agora. Toda manhã, o ato de abrir os olhos é um renascimento. Trazer um olhar atento para essa energia não tem a ver com se sentir bem ou ao ver alguém partir. A dor, a tristeza, a raiva e os questionamentos perante a morte são normais e necessários. O que precisamos para quebrar o piloto automático e viver de forma intencional é nos lembrarmos de que, apesar de não sermos eternos, o que fazemos ecoa pela eternidade. Os seus desafios são do tamanho da sua alma. Talvez
você esteja olhando para a sua vida agora e se sentindo grato por perceber o milagre que é ser você. Ou talvez esteja pé da vida comigo, porque descobriu que tem diversas coisas para arrumar na sua realidade que até então estavam ocultas. Ou pode estar empolgado para praticar cada insight que teve com a leitura. Mas também pode estar questionando se vai ser capaz de lidar com tantos desafios. Quando olhamos para nossas dores, nossas crises e nossos medos, naturalmente eles aparentam ser muito maiores e invencíveis do que quando vistos de fora. Isso acontece porque desconhecemos o nosso verdadeiro poder. Nos sentimos injustiçados e acreditamos que os nossos desafios são meros castigos. Não sei você, mas questionamentos como estes me atormentam por muito tempo. Por que pessoas boas sofrem? Por que crianças adoecem? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza? Além de me perturbar, essas perguntas me afastaram diversas vezes de Deus. Como poderiam existir uma justiça divina e uma inteligência universal se essas coisas continuavam acontecendo? Não tenho a presunção de dar uma resposta final, mas quero compartilhar com você uma reflexão que me trouxe paz e respeito desses assuntos, o que não significa ignorá-los ou deixar de resolvê-los. Talvez o sentido da vida não seja sobre termos acesso à verdade absoluta de uma única vez. Provavelmente nem temos capacidade para lidar com ela. Talvez o real sentido da vida seja fazermos o que é certo, independentemente do que nos aconteça. Mesmo sem entender por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, é nesse momento que nasce o espaço para construirmos a nossa fé. Se não tivéssemos que lidar com o desconforto de tais injustiças, talvez nunca soubéssemos o que é confiar no invisível de verdade. Se não tivéssemos que lidar com a traição de alguém que amamos, talvez nunca soubéssemos o que é perdoar de verdade. Se não tivéssemos que lidar com o medo de fazer algo pela primeira vez, talvez nunca soubéssemos o que é sentir coragem de verdade. Então, em vez de questionar por que coisas ruins acontecem comigo, comece a questionar o que a minha alma pode aprender e como pode crescer nesse processo. Percebe a potência dessa nova perspectiva? Por mais que você se sinta injustiçado e não encontre a resposta final ou o motivo de as coisas acontecerem com você, decida começar a olhar para elas como uma oportunidade. Ninguém recebe desafios maiores do que é capaz de superar. Então, resgate o seu poder adormecido, honre quem você verdadeiramente é e faça germinar a semente do sucesso a cada fracasso. O poder da coerência. É importante que você entenda que este livro sintetiza algumas teorias e filosofias de vida. Mas, se depois de finalizá-lo você não praticar o que é necessário, nada vai mudar. E quando eu falo sobre ação, também me refiro à coerência entre as suas ações e os seus desejos. Com frequência, meus alunos me perguntam sobre formas de se blindarem energeticamente ou sobre como manifestar uma nova realidade alinhada com a verdade, ou ainda sobre como aumentar o seu poder pessoal. E a resposta para essas perguntas e para quase tudo na vida é integridade entre todos os seus campos. Quando digo integridade, me refiro ao alinhamento coerente entre os campos mental, emocional, espiritual e físico. Pare de se ver como uma pizza fatiada e comece a viver a sua realidade como um único organismo. Todos esses campos coexistem e estão interligados. Por isso, quando você vive de forma fragmentada e incoerente, se sente desconectado de si mesmo. Agora, quando pensa, sente, fala e age com a mesma intenção e direção, você se mantém íntegro moralmente e energeticamente. Isso traz bem-estar e preenchimento. Os três campos de coerência: campo físico e material,
envolve o seu corpo, os alimentos que você ingere, o modo como cuida da aparência, a atividade física, a forma como se veste, os lugares que frequenta, as coisas que possui, o dinheiro que ganha, a organização e a limpeza dos espaços. Campo mental e emocional. Envolve os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, a quantidade de informação que consome, as ideias que expressa e verbaliza, o fato de imaginar e sonhar. Campo espiritual e energético. Envolve a conexão com o invisível, a interação com a natureza, servir o próximo, a sua conduta perante os desafios, o senso de gratidão, a ativação das virtudes, a prática da moral e da ética. Todos esses campos são compostos por energia, afinal, energia é tudo o que existe, inclusive a matéria, energia condensada. É composta por átomos que também vibram e estão em movimento, como vimos no começo do livro. Mas é importante que você se lembre constantemente disso e compreenda que toda energia se movimenta através de ondas, em que a frequência é a velocidade da onda e a vibração a qualidade que ela carrega. Desde a energia mais elevada à mais densa, existem milhares de graus de frequência. É isso que diferencia todas as coisas entre o plano material, o mental e o espiritual. O plano físico é o mais denso de todos os níveis. Nele, a onda se comporta de forma tão lenta que aparenta estar parada. Já nos planos mais sutis, onde existe o plano mental, invisível ao olho nu, os pensamentos existem, mas não podemos vê-los ou tocá-los, por estarem em outra escala vibracional. E acima da mente existe o plano espiritual, onde a frequência da onda é tão elevada e se movimenta de forma tão acelerada que também parece estar parada. Se tudo vibra e nada está parado, quando estagnamos em algo, o universo encontra utilidade e movimento para tal situação. Assim, também funciona com o dinheiro, por exemplo. As pessoas que guardam tudo com medo de não terem mais, não doam, não gastam de maneira alguma e vivem com a mentalidade escassa, acabam recebendo desafios e imprevistos para terem que usufruir e movimentar tal dinheiro. O mesmo acontece com a água parada que atrai mosquitos, a casa abandonada que atrai mofo, o corpo parado que atrai doenças. Lembra que vimos lá no início que quando não escolhemos os nossos desafios, são eles que nos escolhem? Todo dia canalizamos uma quantidade de energia que temos para gastar. Se pegamos essa energia e a utilizamos de maneira incoerente com o que acreditamos, vamos sentindo desconforto, bloqueios, angústia, ou seja, vamos nos afastando cada vez mais de quem realmente somos. Vimos também que os desafios são movimentos do universo para irmos na direção certa. Assim como eu, você tem um lugar na obra divina e será convidado para se movimentar até que retorne para esse lugar. Para isso, o nosso objetivo não deve ser a perfeição entre todos os campos, mas a busca diária para coerência e alinhamento entre eles. Nossos pensamentos, sentimentos e emoções definem a nossa frequência e aquilo que vibramos com constância é o que atraímos e manifestamos. Ao nos elevarmos e vivermos de forma alinhada, nos mantemos blindados contra interferências externas. No universo, semelhante atrai semelhante. Então, aquilo que te atinge só tem acesso a você porque ressoa de alguma forma com a sua energia. E mais uma vez voltamos para a ativação da autorresponsabilidade. Não devemos nos culpar pela nossa realidade, mas sim usá-la como guia para o nosso mundo interno. Se pensamos uma coisa, sentimos outra e agimos de outra forma, fragmentamos o nosso campo e nos vulnerabilizamos, abrindo espaço para sermos manipulados e atacados energeticamente. Então, comece agora mesmo
tornando-se observador dos seus resultados, de como estão as áreas da sua vida e também do nível de coerência dos seus 3 campos. Como elevar a nossa frequência? Vontade. É onde tudo começa. Ninguém pode fazer isso por nós. Todo mundo quer colher elevação, mas nem todos estão dispostos a plantar. A vontade é a força que habita em nós, capaz de superar qualquer resistência. Atenção! Precisamos aprender a focar naquilo que queremos e não no que não queremos. Tudo que é alvo do nosso foco cresce. É importante redirecionar nossa presença, atenção e foco. Ação coerente. Quando fazemos muita coisa ao mesmo tempo, nos fragmentamos. A potência que direcionamos em ações coerentes e em praticar o que sabemos na teoria voltará na mesma proporção para nós. Fazer mais daquilo que te eleva. Em vez de se esforçar para remover o que drena sua energia, adicione hábitos elevados à sua rotina logo ao acordar. Como consequência, as ações que te drenam perderão o sentido com o tempo. Tem um porquê. Ao decidirmos uma meta de longo prazo, direcionamos aquelas de curto prazo com mais leveza. Ser decidido poupa energia e aumenta a sua resiliência perante as adversidades. Muitos falam sobre equilíbrio e sobre o caminho do meio como se, para atingirmos tal realidade, tivéssemos que ser 50% coisas boas e 50% coisas ruins. Ou seja, tudo bem eu xingar as pessoas, me embebedar todo fim de semana e sonegar alguns impostos na primeira parte do dia, se no restante eu meditar, orar e tiver uma alimentação vegana. Não é assim que funciona. Equilíbrio é consequência, reação e colheita de ações elevadas. Experimente comer 50% saudável e 50% junk food. Você vai adoecer. Experimente ser 50% fiel e 50% infiel no seu relacionamento. Ele vai acabar. Experimente trabalhar 50% dos dias e faltar nos outros 50%. Você não vai ter sucesso. É por isso que você deve buscar ser o mais elevado que puder todos os dias, lembrando que 100% não é sempre igual. Hoje, o seu maior potencial é um, amanhã será outro, pois você é um ser humano que passa por oscilações. A partir do momento em que os seus pensamentos, sentimentos e ações forem pelo menos 80% elevados, pode apostar que você vai colher uma nova realidade na sua vida. Fique atento aos pensamentos, sentimentos e atitudes que drenam e elevam a sua realidade. Em alguns momentos, vamos viver e sentir coisas baixas, mas o importante é ver o que você cultiva de forma inconsciente e as ações que já pode melhorar a partir de hoje. Marque a seguir todos os hábitos que estão constantemente presentes na sua vida, sendo bem honesto consigo mesmo. E em seguida, some todas as ações para ver qual coluna você tem cultivado mais. O que drena a sua energia vital? 1. Reclamar constantemente. 2. Fofocar sobre a vida alheia. 3. Ver-se sempre como vítima do meio. 4. Focar no problema. 5. Querer controlar tudo. 6. Pensar só no futuro ou no passado. 7. Interpretar um personagem. 8. Agradar os outros. 9. Cultivar vícios. 10. Ouvir músicas sexualizadas. 11. Consumir industrializados. 12. Ingerir bebida alcoólica. 13. Usar drogas. 14. Frequentar locais densos. 15. Conviver com más companhias. 16. Cultivar a bagunça e a sujeira. 17. Usar eletrônicos constantemente. 18. Sentir apego por coisas e pessoas. 19. Manter a inércia e a preguiça. 20. Ficar distraído. 21. Mentir de forma consciente. 22. Assistir a conteúdos com violência. 23.
consumir pornografia. 24. Preocupar-se sem necessidade. 25. Sentir sempre medo, raiva ou tristeza. 26. Julgar o outro de maneira rasa. 27. Comparar-se desproporcionalmente. 28. Duvidar de si e das suas escolhas. 29. Falar palavras baixas e xingamentos. 30. Dormir tarde. 31. Agora faça a coluna do que eleva você e faça um X em cada item. 1. Agradecer constantemente. 2. Ajudar o próximo. 3. Ser autorresponsável. 4. Focar na solução das situações. 5. Desenvolver-se constantemente. 6. Estar em contato com a natureza. 7. Tomar sol. 8. Cultivar a presença. 9. Respirar de forma consciente. 10. Planejar-se de forma consciente. 11. Agir de modo intencional. 12. Ler conteúdos elevados. 13. Orar e se conectar com Deus. 14. Conviver com pessoas que ama e abraçá-las. 15. Elogiar o outro e reconhecer o que há de bom nele. 16. Cultivar a disciplina. 17. Falar para construir. 18. Consumir alimentos naturais. 19. Beber água. 20. Viver novas experiências. 21. Estar sempre em movimento. 22. Viver de modo organizado. 23. Ouvir músicas e sons sagrados. 24. Visualizar e afirmar coisas boas. 25. Ter um sono de qualidade. 26. Falar a verdade com respeito. 27. Perdoar facilmente. 28. Ter clareza quanto às suas metas. 29. Honrar o seu propósito. 30. Dormir tarde. Sentir amor, confiança e alegria. Dica: o termômetro para saber se algo fora desta lista drena ou eleva você é observar como se sente depois de fazê-lo. Não podemos plantar maçã e colher banana, então, se você se sente desconectado de si mesmo, observe quais práticas elevadas pode adicionar ao seu dia a dia e, se possível, quais práticas densas pode evitar. O cultivo dessas práticas gera sementes que você planta pela vida e que em algum momento irão florescer. Assim é a lei de causa e efeito. Para mudar o seu jardim, realidade externa, será necessário plantar novas escolhas e atitudes, realidade interna. Vivendo pelo coração para cumprir a sua missão. Na condição de seres humanos, vivemos uma vida dual. Dessa forma, aprendemos e evoluímos por meio do contraste. É por meio da doença que sabemos o que é a saúde. É pelo medo que sabemos o que é a coragem. É pelo ódio que sabemos o que é o amor. É pelo frio que sabemos o que é o calor. E por aí vai. Do mesmo modo que você já compreendeu que desejar ser positivo o tempo todo ou vibrar em uma única polaridade é ilusão, chegou o momento de refletir sobre o que transcende a dualidade e deve ser uma referência para a humanidade. A dualidade se manifesta nos gêneros masculino e feminino, nos lados direito e esquerdo do cérebro, no consciente e no inconsciente, no inspirar e no expirar. Mas existe um único lugar em que a unidade prevalece no nosso ser, o coração. Nele, o eterno, o imutável e o uno se manifestam. Sincronicamente, quando um feto é gerado, a primeira parte do corpo a ser formada é o coração. É através dele que você e Deus se encontram. Por isso, viver através desse campo é abrir mão do egoísmo, das vontades pessoais que nos fazem oscilar entre as polaridades da vida e assumir o chamado para ser um instrumento do alto.
Honrar a sua verdade não tem a ver com criar sonhos aleatórios e fazer o que der na telha, mas com estar atento ao seu propósito de alma. Uma cafeteira não deve lavar louça. Uma tartaruga não deve subir uma árvore. E uma planta não deve sair para caçar. São afirmações tão óbvias que parecem absurdas, mas o mesmo se dá em relação ao nosso dever como seres humanos. Esquecemos a nossa missão e função, nos desconectando de nós mesmos e experimentando uma sensação de farsa constante. Ao resgatar a sua missão e viver pelo coração, você vai ser capaz de curar toda a angústia e o vazio pela raiz, pois será quem Deus te criou para ser uma pessoa desperta e consciente. Mesmo que a nossa origem natural seja animal e que tenhamos dentro de nós instintos e reações desse reino, o nosso destino é espiritual. Por isso, a missão de todos nós se resume a vencer as pequenas tentações, distrações e mentiras da mente para transbordar a verdade do divino na Terra. Esse deve ser o ponto de referência que define se estamos ou não na direção certa. Muitos caem na ilusão de que viver com propósito é ter uma carreira que os faça felizes o tempo todo. Mas, como vimos já no começo deste livro, se o propósito fosse unicamente o trabalho, todas as crianças, donas de casa, aposentados e pessoas em situação de rua não teriam serventia, o que é uma mentira. Na verdade, a nossa missão é simplesmente sermos bons seres humanos, parar de parecer, ter ou fazer e começar a nos concentrar em viver uma realidade cujo objetivo é sermos o melhor tipo de pessoa possível. É parar de nos distrairmos com a ilusão, acordar do piloto automático e começar a colocar energia no que nos cabe. Talvez você esteja se perguntando se bom e ruim também não são relativos, já que o que é bom para você talvez não seja para mim. A resposta é sim, para o campo individual, mas não para o espiritual. Foi por esse motivo que tivemos um dos maiores mestres da humanidade pela Terra, Jesus Cristo. Deus não se manifestou como um anjo, um animal ou uma luz colorida. Ele se apresentou como um ser humano, virtuoso e como um modelo a ser atingido. Diversas imagens de Cristo o mostram com uma mão apontada para o peito e outra para os céus. Para mim, esse simbolismo revela, mais uma vez, que o único caminho para o paraíso e o reino dos céus é através do coração. E não qualquer coração, mas um coração verdadeiro, justo e bondoso como o dele. Independentemente de qualquer crença religiosa, já parou para refletir que céu e inferno podem ser estados de espírito muito antes de serem lugares físicos? E se o seu nível de consciência da frequência em que você vibra, pensa, sente, fala e faz, e do que carrega no coração, for o que define se você vive o paraíso na Terra ou não? E se o mal estiver em todas as tentações e o bem em todas as virtudes? E se a nossa salvação não depender de algo externo, mas sim da nossa própria vontade, responsabilidade, ação e evolução? E se a nossa missão for tão simples que passa despercebida para o ego? E se quem faz as perguntas for a mente, mas o único que dá respostas verdadeiras for o coração? Reflita e medite sobre esses questionamentos, assumindo o seu papel como ser humano, amando, servindo e crescendo com integridade. Você será capaz de transbordar essa essência em todos os outros estados, seja na sua profissão, no papel familiar ou em qualquer função transitória. O seu propósito de vida agora é simplesmente ler este livro com presença e totalidade. Talvez depois seja fazer um sanduíche, ler uma história para o seu filho, entregar um relatório do trabalho, regar as plantas. Então pare de buscar em outras realidades o seu verdadeiro dever.
pois ele está aqui e agora na sua frente. Para transcendermos o que é transitório, devemos ter como ponto de referência o que é absoluto. O presente é absoluto, pois é nele que acessamos o que é real, enquanto o passado já aconteceu e o futuro um dia acontecerá. Só o aqui e o agora são reais. Por isso, quanto mais presente você estiver nas suas atividades cotidianas, mais se conectará com o absoluto e mais consciente viverá. A verdade é absoluta. Além da perspectiva relativa do que é uma verdade para mim e para você, existe ainda assim o campo absoluto. Por exemplo, para mim, o sol nasce às 6 da manhã. Essa é uma verdade relativa, pois sou capaz de testemunhar e comprovar tal acontecimento, enquanto uma pessoa que mora na Austrália vê o sol se pondo na mesma hora. Saindo do relativismo, lembramos que o sol nem nasce nem se põe, ele sempre está lá. É de onde estamos que temos tal visão. Então, busque encontrar a verdade substancial, além das suas crenças, perspectivas e narrativas pessoais. A beleza é absoluta. E aqui não estou falando de gosto ou de estereótipos, mas da beleza universal. Quando uma pessoa é considerada bela para a maioria das outras, ela tem harmonia. Os traços transbordam uma harmonia geométrica que causa bem-estar no nosso cérebro. Quando vemos um ambiente todo sujo e bagunçado, por exemplo, não nos sentimos bem, pois o cérebro não consegue encontrar ordem. Então, quando nos conectamos com atos belos, transbordamos. A aparência é 1% da verdadeira beleza de Deus. Fique atento a criações incontestavelmente belas, como o voo de um beija-flor, o olhar de um bebê ou o mar sereno no amanhecer. Nutra a beleza através da organização, da limpeza e do cuidado consigo e com os ambientes que frequenta. A justiça é absoluta. Por mais que a justiça humana seja falha, a divina é perfeita. Nela, acessamos a lei de ação e reação, de plantação e colheita. Por isso, não devemos nos culpar e gastar energia pensando em onde erramos para colher certas realidades mais densas. Devemos aceitar o que não podemos mudar e acreditar que tudo está a serviço do bem maior, independentemente da nossa limitada compreensão do mistério da vida. Ter o olhar de fé de que tudo o que nos chega é exatamente do que precisamos para crescer e evoluir espiritualmente, nos tira do campo da justiça relativa e nos coloca no da justiça universal. O amor é absoluto. Não o confunda com a paixão adolescente. O amor divino é incondicional, ou seja, independente de qualquer condição. Nem o amor de uma mãe é tão potente como o de Deus. Somos capazes de acessar esse campo de unidade quando deixamos os nossos sentimentos de lado e escolhemos agir através do amor. Sendo bondosos, pacientes e tendo muita compaixão, até mesmo pelas pessoas com quem menos nos conectamos. Quando temos essas virtudes como ponto de referência, toda a nossa visão se transforma. Um holofote se direciona para o mal. A preguiça e o medo que nos habitam diminuem de importância. Calma, não precisa se desesperar para atingir todas essas metas. Afinal, as metas não foram feitas só para serem alcançadas, e sim para iluminar caminhos. Uma meta é o que dita o seu grande norte e, a partir dela, não consegue fragmentar na sua realidade atual escolhas que te aproximam ou te afastam disso. Através do propósito humano de amar, servir e se desenvolver, você se torna um canal para que Deus se manifeste e permite que o despertar de quem você realmente é, no fim,
seja o despertar de Deus em você.